Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, quero agradecer aqui o inscrito César Guimarães por ter enviado a sugestão dessas partidas aqui do Lev Albert contra o Garry Kasparov. E é muito legal, o Lev Albert foi um grande jogador, ele nasceu na Ucrânia e um grande jogador de xadrez, chegou a disputar o torneio soviético e tudo mais. E depois ele se naturalizou americano e foi duas vezes campeão, foi por duas vezes campeão americano. Então um jogador de extrema força. E aqui em 1978, então, ele tá de brancas contra o Garry Kasparov. Vamos dar uma olhada nessa partida. O Lev Albert, que é uma série de duas, tá? Essa é a primeira de uma série de duas. O Lev Albert aqui começa com C4, cavalo F6 pelo Kasparov. O Kasparov, essa é a arma do Kasparov, sempre ele fazia essa configuração, né? Sempre não, mas na maioria das vezes ele ia para uma configuração de Índia da Dama, de defesa Índia da Dama. Cavalo C3, G6, D4, bispo G7, E4 e aqui D6. O Kasparov, então, vai para a defesa índia da dama, permite as brancas conquistarem esse excelente centro, mas as pretas depois vão partir aí para cima desse centro. Bispo E2, roque, bispo G5 e agora C5. O início aí da batalha pelo centro. Esse lance provoca as brancas o avanço D5, agora H6. Bispo vem para F4 e o lance E6, né? Muita gente tem conflito de fazer esse lance E6, afinal de contas o peão aqui em D6 vira um peão atrasado, mas mais uma vez é aquela questão, né, entre permitir essa fraqueza e ganhar elementos dinâmicos importantes na posição como desenvolvimento, né? Se o peão capturar em E6 vai ganhar a casa de C6 também para o cavalo, então as pretas conseguem algumas coisas em troca, né, dessa fraqueza em D6. A partida continuou com D toma em E6, bispo toma em E6 e agora é um gambito, né? Porque aqui o peão de D6 está caindo e esse lance ainda vem com o tempo sobre a torre, sobre o peão de C5, né? O que está acontecendo aí? A partida continuou com bispo toma D6, torre E8 e agora as brancas não ousam ainda em capturar aqui em C5. As pretas têm um bom jogo aqui, depois de dama em A5, por exemplo, atacando aqui o bispo, B4... e dama D8, parece que a saída e volta não deu muito certo aqui para as negras, né? Mas na verdade é uma posição boa. O bispo depois pode correr o risco aí de ficar preso, de não ter casas de fuga, né? Aqui praticamente força as brancas a capturarem. Torre toma em D8, dama toma em D8, torre toma em D8. E as pretas têm um bom jogo aqui, tem grandes possibilidades aqui de contra-jogo. É uma abertura bastante interessante, depois de torre C1, cavalo C6, né? E as brancas aí vão ter que tomar cuidado, porque existem muitas armadilhas táticas daqui para frente, aí as pretas podem ficar muito bem. Então, depois de torre E8, a partida não continuou com bispo por C5 e sim cavalo em F3 e agora cavalo C6. Então aí pelo preço de um peão, o Kasparov conseguiu soltar as peças dele, não está se preocupando com o peão de C5 também. Roque, dama em A5, agora sim, protegendo em C5. Cavalo D2, torre de E em D8, atacando aí o bispo. Cavalo B3, primeiro atacando a dama vem para B6 e agora cavalo em A4, veja aqui o ataque sobre a dama, mas já existe um ataque triplo agora aqui em C5, a dama vem para B4 e agora cavalo de B toma em C5. Veja que posição afiada, né? Que posição arriscada, o bispo aqui em D6 fica cravado, ele não pode sair daí senão cai a dama, uma instabilidade aqui, um cavalo meio que defendendo o outro, né? Aqui o jogador, o Lev Albert, um excelente jogador, tá super preparado, tá fazendo grandes lances nessa abertura. E o Kasparov também, ele vai jogando do jeito que ele gosta, ele entrega um peão ou outro ali e vai buscando iniciativa, vai buscando condições de ataque. A partida continuou aqui com bispo toma C4, bispo toma C4, dama toma C4 e agora cavalo toma B7. Então as brancas continuam aqui com dois peões a mais na posição. Agora cavalo toma em E4, capturando aí o peão. E agora a torre C1, olha que posição interessante, atacando a dama, fazendo um raio-x aqui no cavalo. A dama vem para B5 e agora os cavalos aqui do Lev também estão atacados. E a torre aqui do Kasparov está caindo. A partida continua com cavalo toma D8, torre toma D8 e agora dama aqui em C2 atacando os dois cavalos aqui do Kasparov. Por que será que o Kasparov fez isso, né? Que situação é essa? O que está acontecendo? Bom, a partida continua com o cavalo D4, atacando a dama e também de olho aqui na casa de E2, né? Então essa é toda a ideia do Kasparov, por isso que ele permitiu isso. Tá caindo agora aqui em E4, ó, dama toma em E4.
Se a gente for olhar agora, né, no tabuleiro, as brancas têm uma torre a mais, né? Então aqui 2 peças menores para cada um e as brancas têm uma torre a mais. No entanto, o Kasparov, claro, calculou tudo isso. Ele vai para cavalo E2 com cheque, rei H1, cavalo por C1. E agora o ponto todo é que a dama está atacando agora aqui em F1, né? Então não dá para querer salvar o bispo ou alguma coisa assim. Então torre por C1 e agora está caindo o bispo em D6. Torre por D6. E depois de todas, né, de todas essas complicações aqui, a gente teve algumas simplificações e o Kasparov está com um peão a menos, né? E você fala, será que valeu a pena tudo isso aí para o Kasparov? Foi tudo muito bonito e tudo que ele jogou, mas ele continua com um peão a menos. E se as brancas conseguirem trocar mais peças aí e levarem para o final, pode ser um final vencedor para as brancas, né? No entanto, aqui a posição é muito boa para o Kasparov, por conta da posição aqui do rei sufocado, muitas vezes pelos próprios peões. Um excelente bispo monstro nessa longa diagonal, né? Um cavalo no canto e peças pesadas muito ativas aqui para o Kasparov, né? Então o Kasparov está com um jogo muito bom aqui, apesar do peão a menos. A partida continuou com dama C2 e agora dama G5. Esse lance aqui está ameaçando a torre na 7ª, né, com um grande ataque. Então torre D1 não permitindo, dama em F5. Olha que lance que exclama aqui do Kasparov, aproveitando aí o tema do mate na fileira do fundo, né? Então aqui as brancas não podem, por exemplo, capturar aqui a dama, senão torre por D1, levando aí checkmate, né? E se a dama sair, tem que ficar de olho aqui, senão tá caindo a torre, né? E se a torre capturar, tá caindo a dama, né? Então é uma posição complicada aqui para o Lev Albert. Ele continua com dama C1, então mantendo a defesa na torre e também mantendo o controle aqui da fileira do fundo. Agora o Kasparov continua com torre por D1, dama por D1 e dama toma em F2. De repente o Kasparov já igualou a questão dos peões e está muito bem na posição, para não dizer melhor, né? O cavalo aqui do Lev continua, um cavalo no canto. O bispo aqui do Kasparov é muito forte. Existe uma dama também fazendo pressão e o rei continua em complicação aqui. Dama G1, propondo aí trocas. Dama C2, atacando o cavalo. Depois de B3 defendendo, tá caindo agora aqui em A2. Dama toma em A2 e de repente o Kasparov já tem um peão a mais. A partida continua com cavalo C5, protegendo B3. Agora dama D2 e dama B1. Passando aí a dama, né, protegendo aqui o peão. A partida continua com um bispo agora em D4. O cavalo está atacado, o cavalo vem para D3. E agora dama E3, jogada aqui pelo Kasparov. Cavalo vem para B4. E agora o Kasparov faz esse lance H5. Você tem que calcular muito para fazer um lance como esse. Agora a partida continua com dama D1 e H4. O Kasparov calcula bastante para fazer essa sequência, porque agora as brancas fazem o lance cavalo C2. E você fala, será que o Kasparov pendurou peça? Porque agora a dama está atacada, o bispo está atacado 2 vezes, a dama sai do ataque e cai o bispo, né? Então o que fazer aqui? Não tem cheque nem nada. Será que o Kasparov bobeou? Claro que não, ele já tinha calculado tudo e ele continua com dama por B3. Olha só, agora o cavalo não pode capturar o bispo, senão está caindo a dama. E se a dama capturar, o cavalo fica solto, né? Mas aqui o Lev vê uma oportunidade de igualar na posição com dama toma D4. E agora ele pensa o seguinte, legal, o Kasparov vai capturar meu cavalo, não foi o lance jogado, mas aqui as brancas igualariam. Depois de dama D8, cheque, rei G7 e dama D4, poderia ficar dando um monte de cheque aí. Se tentar evitar o perpétuo jogando um F6, dama por A7, eliminando qualquer possibilidade aí das pretas criarem um peão passado na ala da dama, com cheque, depois de rei H6, dama E3, G5 e H3, apesar das pretas terem um peão a mais nesse final, dificilmente as pretas conseguem levar uma posição dessa para uma vitória, tá? Então nessa posição aqui, o Kasparov não captura o cavalo e joga dama B1, primeiro forçando aqui a dama a vir aqui para o canto, né? Então depois de dama G1, agora sim, dama por C2 e depois de dama A7, dama D1 cheque, forçando a dama a voltar de novo e depois de dama G1, dama por G1, rei por G1, a gente entra num final aí onde o Kasparov tem rei 3 peões contra rei 2 peões. E é um final vencedor, né? Mas vamos ver aqui o Kasparov, a técnica aqui do Kasparov. Rei G7 levando o rei para a briga, rei F2, rei F6, rei E3, agora rei E5. Então veja como rapidamente o Kasparov leva o rei aí para o centro do tabuleiro. Rei F3 e agora F5. Rei E3, G5, levando aí os peões. H3 tentando impedir a expansão aí dos peões. E agora rei D5. Rei D3 mantendo a oposição aí dos reis.
E agora rei C5. Olha que interessante aqui o Kasparov tentando levar o rei aí na posição do adversário. O adversário ainda impede com rei C3, mas agora G4. E a grande ameaça aqui do Kasparov é trocar esses peões e avançar com o peão, né? Se as brancas também capturarem, elas estão perdidas porque o peão de H vai avançar. Então a partida continua com rei D3, agora G toma em H3, forçando as brancas a recapturarem, G toma em H3 e agora rei D5, ganhando a oposição. Rei E3, rei E5, rei F3 e agora F4, fazendo o rei ter que recuar aí. Rei para F2, rei E4, rei E2 ganhando a oposição, F3 cheque e aqui rei F1. Qual que é a ideia aqui do Lev, né? Se por acaso rei F4 agora, rei F2 ganha a posição e vai dificultar aqui para as negras. As negras ainda vão conseguir ganhar, mas fica demorando mais, né? Então o Kasparov vai para o lance correto aqui, bastante instrutivo, ó. Rei F5 ganhando a oposição distante. Olha que legal esse conceito aqui, né? Um número ímpar de casas aqui, então quando você faz esse lance, tem um número ímpar de casas e a vez do adversário, você ganhou a oposição distante. A partida continua com rei G1. O adversário sabe que se ele jogar rei F2 vai vir rei F4 ganhando também a oposição. E aí o rei vai conseguir ou a casa de G3 ou a casa de 3 no próximo lance e aí vai conseguir vencer rapidamente. Então rei G1 tentando, né, agora se mais uma vez, se rei F4 vem rei F2 ganha a oposição. E o Kasparov vai para o lance correto, então rei E5 ganhando a oposição distante mais uma vez. Olha só, se colocando aqui na casa de cor escura, aqui mais uma regrinha, né? Quando faz um retângulo assim, você joga na casa da mesma cor do rei adversário, são as pontas opostas aí desse retângulo, você ganhou a oposição distante aí mais uma vez, né? Então Kasparov fez esse lance e o Lev Albert abandona aí a partida, né? Porque aqui as pretas conseguiram a oposição, finalmente, né? As brancas, enfim, se jogarem um lance como rei F1 agora, simplesmente rei E4 ganha a oposição mais uma vez, e depois de rei F2, rei F4, e agora não tem jeito, né? As pretas vão ganhar ou a casa de G3 ou de F3, depois de, por exemplo, rei F1, rei G3, né? A posição é completamente vencedora, por isso que depois de rei E5 aqui, o Lev Albert abandonou a partida. Que partida, né? Que coisa incrível essa partida do Kasparov, essa defesa... defesa índia do rei, né? Eu falei índia da dama no começo do vídeo. É defesa índia do rei, não sei se falei errado. A defesa índia do rei aí do Kasparov, né? A grande arma do Kasparov, era muito difícil jogar. E o legal do Kasparov, todo mundo sabia que ele ia jogar a defesa índia do rei, mesmo assim ninguém conseguia se preparar para vencer ele, né? Então aqui uma grande partida. Não contente aqui o Lev Albert encontrará o Kasparov 4 anos depois, em 1982, e vai jogar de brancas contra a defesa índia do rei, mais uma vez aí do Kasparov, e a gente vê essa partida no próximo vídeo. Pessoal, muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!